O Vorcaro e o Banco Master tiveram problemas na justiça americana, tá? Perderam essa ação na justiça americana. O liquidante do Master, né, a empresa que foi nomeada pelo Banco Central para liquidar o Master, havia solicitado que a justiça americana reconhecesse o processo de liquidação do Master e que, portanto, o controle de todos os ativos do Master nos Estados Unidos é do liquidante agora, não é mais do Daniel Vorcaro. E é lógico, o Vorcaro disse que não, ele chegou a afirmar aqui, ó, que não, porque ainda tem o TCU, ainda está avaliando, pode ser que reverta a liquidação do Banco Master. O Vorcaro falou isso, tá? Que o TCU poderia reverter a liquidação do Banco Master. Esse era o plano do pessoal. É o que eles queriam fazer mesmo, era reverter a liquidação do Banco Master, né? Só que parece que o TCU já foi pressionado, já ficou feio pra caramba, já chegou à conclusão de que não tem alternativa, não tem como reverter a liquidação, então esquece, né? E no final o juiz decidiu que o liquidante do Master citou fraude massiva e a vida extravagante do Vorcaro como causas para reconhecer a liquidação do Banco Master e, portanto, os ativos todos do Master e do Vorcaro nos Estados Unidos estão congelados agora à disposição do liquidante do Banco Master. Ou seja, é uma boa notícia para o Brasil, é uma notícia muito ruim para o Vorcaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Artigo 0 da CLT, Não Contrate Ninguém, Moqueca é Capixaba, O Resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o liquidante do Banco Master, lembra, quando você liquida, né, um banco, o juiz determina um liquidante, que é uma pessoa que vai assumir o controle do banco, mas não para gerir o banco, simplesmente para pagar os funcionários e coisa e tal, demitir todo mundo e pagar as contas todas, encerrar tudo e principalmente pagar os credores, tá? Então essa é a função do liquidante, ele não vai dirigir a empresa propriamente dita, ele vai dirigir o fim da empresa, ele vai encerrar a empresa, né? E, evidentemente, tem que ser um liquidante, porque se fosse o próprio dono, ele teria um interesse muito grande em pegar dinheiro para ele, né, em desviar coisas para ele, né? Evidentemente, o trabalho do liquidante é um trabalho sensível, é um trabalho que é monitorado de muito perto pelo juiz e coisa e tal, e a função basicamente é isso, é levantar todos os ativos que o banco tem. Aqui no Brasil, o Master tem um monte de papel podre, um monte de dívida que não faz sentido, que não é dívida de verdade, mas tem alguns ativos também, tem casas, tem prédios, tem, enfim, né, tem um monte de coisa que é ativo, que é coisa que tem valor, né? E, ao mesmo tempo, tem um monte de dívida, um monte de gente que comprou CDB do Master e o Master não vai ter dinheiro para pagar, né? Também funcionários, tem que demitir as pessoas, né? Isso tudo dá dinheiro, requer um monte de dinheiro, né? Então o papel do liquidante é esse, levantar todos os ativos, vender essa coisa toda e pagar os credores dentro do possível. Isso é um processo que leva anos e anos, e é isso que está acontecendo. E um dos problemas que você tem agora é justamente que o Vorcaro tinha muita coisa nos Estados Unidos, né? Como, aliás, a maior parte das pessoas que tem algum dinheiro aqui no Brasil, o cara rapidamente começou a comprar coisa lá nos Estados Unidos, né? E aí o liquidante do Master acionou o Tribunal de Falências em Miami para proteger os ativos no banco nos Estados Unidos, porque, em princípio, para os Estados Unidos, o Master continua sendo um banco do Vorcaro. Se o Vorcaro decidisse vender algum ativo do Master lá nos Estados Unidos, em princípio, ele poderia vender, né? Aliás, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Eu imagino que ações similares serão feitas na Europa, em outros países, em qualquer lugar em que houver patrimônio do Master armazenado, né? Então aqui, o pedido busca reconhecimento do processo de insolvência do Banco do Brasil e a medida busca afastar eventuais processos de execução de dívida nos Estados Unidos também. Tem esse outro fator, tá? Uma vez que há a liquidação do banco, lá nos Estados Unidos, por exemplo, alguém que tivesse CDB do Master poderia acionar acima do valor lá do FGC, né? Quem tem CDB até o valor do Fundo Garantidor de Crédito não tem problema, vai receber. A gente não sabe quando, mas vai receber. Agora, quem tem acima desse valor, muito provavelmente não vai receber. Então, um americano que tenha isso, por exemplo, poderia executar diretamente os ativos do Banco Master lá nos Estados Unidos para ele receber. Só que isso prejudicaria a liquidação no Brasil, porque existe uma hierarquia de dívidas, né? Na hora de pagar essas dívidas do banco, o liquidante ele tem que seguir uma hierarquia. Primeiro os impostos. Exatamente isso. Lógico, evidente, né? Primeiro tem que pagar o governo, tem que pagar os impostos.
Depois tem que pagar os funcionários. Então essa é a segunda dívida mais importante. Aí tem lá os critérios lá da dívida e coisa e tal. E, evidentemente, o cliente, meu amigo, é o último da lista. Então o cliente não recebe, né? Mas um cliente do Master lá no banco, nos Estados Unidos, poderia, até este momento, entrar na justiça americana dizendo, não, peraí, eu quero receber meu CDB aqui, eu não recebi, então congela, sei lá, o escritório do Master lá em Miami, vende tudo para me pagar. Agora não pode mais, isso está protegido, está evitado, vai ser feito junto com o resto todo aqui, seguindo a hierarquia de dívidas no Brasil, né? Aqui, ó. Na prática, o pedido busca a suspensão de ações e execuções de processos nos Estados Unidos, além de proteger ativos localizados em território americano. Um outro ponto importantíssimo nisso daqui, impede que o próprio Vorcaro, né, desfaça dos bens, porque, de novo, ele, para os Estados Unidos, continua sendo dono do Master, né? Então ele poderia, lá nos Estados Unidos, começar a vender os bens do Master para pegar dinheiro para ele, o que evidentemente seria um absurdo, né? Então, nessa quarta-feira, desculpa, dia 7, o juiz Scott Grossman recebeu do advogado Fernando Menendez, do escritório Secor Law, esse pedido para decretar essa liquidação do Banco Master também nos Estados Unidos, né? E aí, em seguida, o Vorcaro entrou no tribunal dizendo que não é para ele fazer isso não, porque a liquidação pode ser revertida no Brasil e citou o processo no TCU, né? Então isso aqui é muito interessante porque mostra que o objetivo do Vorcaro era exatamente desfazer a liquidação. Ele estava mexendo os pauzinhos dele para desfazer a liquidação. E como eu expliquei para vocês, mas desfazer a liquidação não faz sentido porque o banco quebraria logo em seguida. Não, ele queria desfazer a liquidação e a venda do banco BRB. Ou seja, ou então do banco Fictor. Tem esse outro papo também de que iriam aceitar o banco Fictor. Eu vou falar num outro vídeo sobre isso, porque está tendo uma discussão agora, o Toffoli agora vai fazer uma conciliação do Master com o banco Fictor. Que história é essa, né? Vocês lembram, o banco Fictor é um banco pequenininho que disse que iria comprar o banco Master com dinheiro de um fundo árabe, que ninguém nunca viu esse dinheiro de fundo árabe, ninguém sabe onde é que é. Isso claramente é uma manobra protelatória do Vorcaro. O Vorcaro sabe que está ferrado, mas ele quer adiar ao máximo. Por quê? Porque nesse meio tempo ele está tentando tirar dinheiro. Está tentando sacar dinheiro do Master, onde ele pode ainda tirar alguma coisa, né, para o bolso dele propriamente, né? Enfim, mas aí ele usou essa parada dizendo que, olha só, que vamos desliquidar o Banco Master, que o TCU está avaliando a desliquidação do Banco Master e não sei o que lá. Aqui, ó, ele argumenta que despachos recentes do Tribunal de Contas da União dão margem a uma reversão da situação da instituição financeira, no que tange a liquidação determinada pelo Banco Central, e a autoridade monetária apontou uma crise de liquidez e coisa e tal, né? No final, porém, o juiz definiu a favor do liquidante, ou seja, a favor do Banco Central, a favor do Brasil, contra o Vorcaro, com os argumentos, aqui, ó, a Justiça dos Estados Unidos reconhece a liquidação do Banco Master, e os argumentos foi justamente que a fraude massiva e a vida extravagante no Vorcaro, né? Em documento enviado essa semana, a EFB é a empresa liquidante do Banco Master, tá? Afirma que os questionamentos não têm o poder de reverter o processo em andamento no Brasil, que decorre da descoberta de uma fraude massiva e acusa o banqueiro de uma vida de luxo e extravagâncias, né? Vida de luxo e extravagância, eu acho que é uma acusação meio fraca, porque a verdade é a seguinte, o cara tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro, por definição, vive uma vida de luxo e extravagância, né? O que é extravagância para uma pessoa? Pode ser o gasto necessário para outra pessoa. Muita gente compra, tem umas descrições, né, que o pessoal faz dessas mansões enormes que o pessoal compra lá nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa compra uma mansão com 40 quartos. Para que você vai fazer com 40 quartos, cara? Não tem nem lógica, né? E no final, esses milionários todos acabam vivendo num pedacinho da casa deles, pequenininho, só aquele pedacinho que eles vivem, que eles ficam o tempo todo ali. O resto é tudo vazio e coisa e tal. É extravagância comprar então uma casa muito grande? Não, porque o objetivo de comprar uma casa muito grande é justamente você impressionar colegas, impressionar parceiros de negócio, dizer que você tem garantia. É a mesma coisa dos ladrões que andam com aqueles colares de ouro. Já viu que tem muito gangster que anda com colar de ouro e coisa e tal? Sabe o que é isso, né? Para que se você for pego pela polícia ou for pego por uma gangue rival, você pode, não, toma aqui o meu ouro aqui, leva o meu ouro e me deixa vivo, né? É uma maneira de você demonstrar que você tem poder, né? Não, eu tenho muito dinheiro aqui, eu consigo andar com ouro, você pode levar meu ouro, me deixa vivo, que a gente acerta isso depois e não sei o que lá. E é a mesma história, os milionários com mansões muito grandes. Na prática, ninguém usa 40 quartos ou 10 quartos.
Dificilmente o cara vai usar mais do que o quarto de casal, o quarto das crianças e só, e acabou, né? Então, essas casas muito grandes são... Mas, de novo, isso é extravagância? Depende, você pode entender que o objetivo de você impressionar colegas de trabalho, impressionar investidores e coisa e tal, é um objetivo importante. Tem muitas empresas que contratam um monte de gente para encher aquele escritório, botar aquele monte de escritório de gente ali, só para poder mostrar para os investidores, não, que eu tenho um monte de gente trabalhando aqui. O pessoal está fazendo porra, todo mundo brincando no computador ali. Não tem necessidade nenhuma de fazer o que estão fazendo, mas... E aí, isso é uma extravagância ou não é, né? Então, acho que esse critério de vida de luxo, extravagância, isso é meio furado. Mas a fraude é fraude. Ele disse que tinha títulos de dívida que não existiam, né? Então, aqui, ó, a objeção do senhor Vorcaro baseia-se principalmente em arquivos feitos de um processo pendente perante o Tribunal de Contas da União, para argumentar antes de qualquer decisão. E, além disso, é impossível que o TCU desliquide o banco. Aliás, o próprio presidente do TCU alertou isso. O máximo que o TCU poderia fazer é levantar evidências para o Toffoli desliquidar o banco. E aí que eu digo para vocês que não é impossível a desliquidação, né? Impossível não é. Ficou mais difícil agora, né? Nenhuma decisão no processo do TCU sugere que a liquidação será revertida ou pretende afetar a validade ou pendência contínua da liquidação, né? A FB ressalta que talvez não seja surpresa que a única objeção apresentada na Flórida para o pedido de reconhecimento da liquidação seja do próprio Vorcaro, que é acusado de ser responsável pela fraude generalizada que causou o processo de liquidação brasileiro e é suspeito de ter transferido uma riqueza massiva para si mesmo à custa de credores e investidores. E foi liberado da prisão no Brasil sob a condição de usar tornozeleira eletrônica, né? É um absurdo ter sido liberado. A gente vê essa ofensiva que está sendo feita pelo Vorcaro aí, depois que o Toffoli soltou ele. Não deveria ter permitido, né? Bom, Master, veja os argumentos que convenceram o juiz dos Estados Unidos a negar a manobra de Vorcaro e reconhecer a liquidação do banco. É a vida exuberante, extravagante e a fraude, né? O pessoal do Globo fazendo clickbait aqui. Isso aqui é clickbait. Olha, veja a informação, né? A informação todo mundo já sabe, não tem nada que ver, né? Então, estão dizendo aqui essa coisa toda e ainda colocam aqui a questão de que o questionamento da vida de luxo, Vorcaro afirma ainda que o liquidante buscava poderes excessivos sobre ativos do Master em solo americano antes mesmo de definir a lista de credores no Brasil. E o tribunal FB refutou o argumento do Vorcaro afirmando que o processo no TCU não tem o poder de reverter a liquidação e citou uma massiva fraude à vida de luxo e extravagâncias, né? Enfim, é a mesma coisa. Inúmeros imóveis do Vorcaro nos Estados Unidos. O Vorcaro comprou várias mansões ali, uma mansão. Em Miami tem imóveis que são 500 milhões de reais. Ele comprou em Miami 500 milhões de reais poucos meses antes do Master ser liquidado, né? Além da mansão em um condomínio de altíssimo luxo de 85 milhões de dólares. Cara, isso aqui é uma senhora mansão, tá? Também um apartamento de luxo de 2,8 milhões. Ou seja, isso daqui é o Vorcaro meio que tentando proteger o dinheiro dele, né? E isso mostra a importância de liquidar a parada mesmo. Enfim, é uma boa notícia para nós, uma notícia ruim para o Vorcaro, mas principalmente esse evento todo mostra que sim, o Vorcaro queria a desliquidação do Banco Master. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.